Esse é o vídeo de suporte 1 de 3, referente à aula 10, Reações envolvendo ácidos e outros eletrófilos, parte 3, da disciplina PQI 535, Mecanismos de Reações Orgânicas, do Programa de Pós-Graduação em Agroquímica da Universidade Federal de Lavras. Nessa aula, agora a gente começa a ver uma classe de eletrófilos chamada aceptores de Michael. Aceptores de Michael são o que a gente chama de compostos carbonílicos alfa-beta-insaturados. Nas aulas anteriores a gente viu, inclusive, a síntese desse tipo de composto. Uma das formas de se sintetizar compostos carbonílicos alfa-beta-insaturados é através da condensação aldólica. Basicamente, a estrutura deles é isso daqui, uma carbonila, uma ligação dupla carbono-oxigênio, separado por uma ligação simples de uma dupla carbono-carbono. Como esse carbono é o carbono alfa em relação à carbonila e esse é o carbono beta, daí o nome composto carbonílico alfa-beta insaturado, uma insaturação na posição alfa e beta em relação a essa carbonila. Esse tipo de substância, então, como eu disse, ele é eletrófilo, ele aceita pares de elétrons de outras substâncias que tenham pares de elétrons para doar. Agora, por que uma substância dessa seria eletrófila? A gente pode pensar da seguinte maneira. Vamos analisar os contribuintes de ressonância que essa estrutura tem. Essa dupla ligação, uma ligação sobreposição lateral de orbitais atômicos, ela pode se clivar e ir na direção do átomo de oxigênio. Está vendo aqui o par de elétrons da ligação dupla? Ó. Esse par a dupla se rompe e vai na direção do oxigênio, dando para ele uma carga negativa, criando no carbono aqui uma carga positiva. Esse ponto aqui é um sítio eletrofílico. É claro que esse par de elétrons pode voltar, formar a dupla e eu tenho esses dois contribuintes de ressonância. Isso daqui é um contribuinte de ressonância muito ruim, porque separa a carga na mesma estrutura, mas uma das opções de desfazer essa carga positiva, como eu disse, é voltar, ou esse orbital P vazio está alinhado no espaço também com o par de elétrons dessa ligação dupla carbono-carbono. Então, essa dupla pode se movimentar nessa direção, formando uma ligação dupla carbono-carbono entre o carbono alfa e o carbono que era a carbonila, gerando essa ligação π carbono-carbono. Quando essa ligação π se movimenta para cá, cria-se um carbocátion aqui no carbono beta. Isso quer dizer que aqui nessa posição também é outro sítio eletrofílico. Um aceptor de Michael pode potencialmente receber pares de elétrons de nucleófilos em duas posições, ou diretamente na carbonila, esse é um sítio eletrofílico, mas a ressonância entre essas duas ligações duplas cria não só uma carga positiva aqui, como uma carga positiva no carbono beta, sendo aí outro sítio eletrofílico que também pode sofrer ataques de nucleófilos. A parte interessante é que nem todos os nucleófilos atacam aqui, mas também nem todos os nucleófilos atacam aqui. Uma parte dos nucleófilos promove o que a gente chama de adição direta à carbonila, e uma outra parte promove o que a gente chama de adição conjugada, adição ao carbono beta do sistema carbonílico alfa-beta insaturado. Mas aí como eu vou saber quem é quem? Em que momento ocorre uma coisa e em que momento ocorre outra? Primeiro vamos aprofundar um pouco na teoria do orbital molecular relativo a esses dois sistemas, a esse sistema carbonílico alfa-beta insaturado, em comparar com outro sistema que tenha duplas conjugadas. Vamos começar aqui analisando o eteno. O par de elétrons dessa ligação dupla tem um determinado nível de energia. Estou colocando aqui um valor aleatório, um valor só para a gente poder comparar com outras moléculas. Do mesmo jeito, atrás da ligação π, nós já sabemos que tem aqui o orbital π asterisco, o orbital π antiligante, e ele tem um nível de energia. Quando eu tenho esse composto que agora tem duas duplas ligações conjugadas, eu estou comparando, pessoal, essa dupla aqui, o par de elétrons dessa dupla e o par de elétrons dessa dupla. O par de elétrons dessa ligação dupla agora tem um nível de energia maior quando eu comparo a um sistema não conjugado. Estão vendo? E o orbital π antiligante também tem um nível de energia menor quando eu comparo a um sistema não conjugado. Por que isso acontece? Por que eu tenho uma subida no nível de energia dos elétrons do orbital ligante e uma queda do nível de energia do orbital π antiligante? Você pode pensar assim: esse par de elétrons, as duplas ligações estão alinhadas, são orbitais π alinhados no espaço, ou seja, estão em ressonância. Então esse par de elétrons está se movimentando, ele vem para cá, fazendo essa dupla se romper e ir na direção do carbono da direita. Mas a ressonância pode ocorrer no sentido oposto, volta a formar a dupla, ela pode vir para essa posição
quebrando essa dupla que vai para o carbono da esquerda. Esse par de elétrons, então, está se movimentando. O par de elétrons da dupla não está localizado nesses dois átomos de carbono. Ele está se movimentando na cadeia carbônica, ora para a direita, ora para a esquerda, ficando em cima de um átomo de carbono apenas. Como em determinado momento eu vou ter o par de elétrons em cima de um carbono apenas, acomodado por um átomo de carbono, um átomo de carbono é menos capaz de acomodar um par de elétrons do que dois. Isso faz o nível de energia desse par de elétrons subir e faz com que pares de elétrons de duplas ligações conjugadas se comportem como melhor nucleófilos. Isso daqui ataca centros positivos com mais facilidade do que isso daqui, porque o nível de energia do par de elétrons sobe, segundo a teoria do orbital molecular. E também é mais fácil um nucleófilo atacar esse carbono aqui do que atacar esse carbono aqui. Por que o nível de energia do orbital π antiligante aqui cai? Porque quando esse par de elétrons entra em ressonância e vem para a direita, cria-se um carbocátion aqui na ponta. É mais fácil atacar um carbocátion do que atacar um orbital π antiligante. É por isso, então, que o nível de energia aqui desse sistema cai e ele aceita nucleófilos com mais facilidade. E isso vai acontecendo conforme a extensão do sistema conjugado vai aumentando. 3 duplas, agora eu tenho mais possibilidade de ressonância, eu vou aumentar ainda mais o nível de energia do par de elétrons, já que ele está se movimentando mais, e eu vou diminuir ainda mais o nível de energia do orbital π antiligante. Vai ser mais fácil ainda o nucleófilo atacar aqui pela ponta. Olha como é que é o padrão. Quanto maior o número de duplas, mais conjugado o sistema vai ficando, o nível de energia do par de elétrons de uma dupla que você está analisando vai subindo, e o orbital π antiligante vai caindo. Conclusão. Aqui eu tenho um melhor eletrófilo, mas também essa dupla ligação é um melhor nucleófilo. Isso eu consigo analisar vendo esse gráfico. Agora vamos pensar no sistema carbonílico alfa-beta insaturado. Então eu vou pegar como padrão para comparar essa molécula aqui, ó, esse dieno. Então, de novo, essa dupla ligação aqui tem um nível de energia, o par de elétrons dessa dupla tem um nível de energia, e o orbital π antiligante um determinado nível de energia. E agora eu vou comparar com uma carbonila alfa-beta insaturada. Agora, ao contrário do que você viu antes, ó, quando eu comparo o nível de energia desse par de elétrons dessa dupla com esse par de elétrons dessa dupla, olha o que aconteceu. Agora caiu. Agora esse par de elétrons, ele não é um bom nucleófilo mais, agora ele se tornou um pior nucleófilo. Por que isso está acontecendo? Enquanto aqui a ressonância poderia acontecer para a direita e para a esquerda, lembra? O par de elétrons pode vir para cá, esse par de elétrons vem para esse carbono e deixa ele mais nucleofílico. Aqui nós sabemos que isso não pode acontecer. Esse par de elétrons dessa ligação dupla não pode vir para cá empurrando essa dupla para o carbono da ponta, porque isso gera um oxigênio com carga positiva, com 6 elétrons na última camada, e nós já vimos que isso é um péssimo contribuinte de ressonância, ele não vai se formar. A ressonância aqui ela só ocorre na direção do átomo de oxigênio. Como assim? Essa dupla vem para essa posição, a ligação π se rompe e vai na direção do oxigênio, dando uma carga negativa para ele. É por isso que então esse par de elétrons ele tem menos tendência a atuar como nucleófilo, porque a ressonância não coloca carga negativa aqui, a ressonância leva o par de elétrons na direção do oxigênio, criando com mais facilidade um carbocátion aqui, ó. Um carbocátion nessa posição se forma muito facilmente. Se eu analisar os contribuintes de ressonância, eu vou entender por que eu não formo carga negativa nesse carbono da ponta, mas um carbocátion se forma com facilidade. Então é mais fácil um nucleófilo atacar esse carbono aqui do que atacar esse carbono aqui, porque a ressonância gera carga positiva aqui com maior intensidade, com maior força, entre aspas, do que gera nesse carbono aqui. Então está explicado por que isso é um melhor eletrófilo, segundo a teoria do orbital molecular, do que um dieno conjugado. Agora, pensando em termos de coeficiente orbitalar, por que é mais fácil atacar nas pontas de um dieno conjugado do que atacar aqui, nessa parte interna? Nós não vamos entrar nesses detalhes, mas quando a gente entra lá na parte de analisar os coeficientes, ou seja, muito entre aspas, aí, o tamanho que cada orbital tem, em sistemas conjugados a situação já muda um pouco. E o que a gente já sabe dessa teoria é que esse aqui é o formato do orbital π antiligante de um sistema conjugado, de um dieno.
ele é maior nas extremidades, ó, tá vendo? E menor na parte interna. É por isso, então, que o nucleófilo, quando vai atacar um dieno, ele ataca pela ponta. Primeiro, por tudo que nós já discutimos aqui nessa parte de cima, e depois também tem essa influência do coeficiente orbitalar. Eles são maiores nas extremidades. Raramente ou nunca o nucleófilo vai atacar o carbono de um dieno aqui nessa parte interna. Esse ataque vai ocorrer sempre pela parte externa do dieno. O que não é muito diferente para uma carbonila alfa-beta insaturada, para um sistema, um aceptor de Michael. Essa mesma teoria, que a gente consegue determinar os coeficientes orbitalares, a gente também consegue determinar esses números aqui para um sistema desse tipo. Está vendo aqui, ó, esses números, que você não tem que ficar tão preocupado, ele diz qual o tamanho que cada um desses orbitais pi antiligantes tem, qual é o tamanho relativo que um tem em relação ao outro. Está vendo de novo? Eles são maiores na ponta, tanto no oxigênio quanto no carbono. Eu sei que isso está contrariando um pouco o que vocês aprenderam já antes, mas lembre, isso daqui é um sistema conjugado. Entram outras variáveis que nós não vamos discutir agora nessa disciplina. Isso daí é mais no campo da fisicoquímica, a gente não vai mexer nisso agora. Mas o que você precisa saber é que, de novo, ó, eles são maiores nas pontas, é mais fácil atacar aqui. Aqui não, porque eu também tenho a influência de carga. Um nucleófilo tem pares de elétrons livres aqui, o nucleófilo não vai conseguir se aproximar por aqui por causa da repulsão eletrostática. E outro detalhe, também é possível calcular a intensidade de carga positiva que existe, tanto aqui diretamente nesse carbono conectado ao oxigênio, quanto aqui nesse carbono que está em ressonância, que sofre a ressonância aqui com a carbonila. A ressonância faz esse carbono aqui, o carbono beta, adquirir uma carga positiva da ordem numérica de 0,21. A carga positiva que existe aqui é da ordem numérica de 1,25, muito maior do que aqui na ponta. Isso acontece porque aqui esse carbono é positivo devido à ressonância. Mas esse carbono é positivo devido à ressonância e devido ao fato dele estar diretamente acoplado a um átomo muito eletronegativo, o que faz existir aqui, ó, uma carga positiva muito maior do que existe aqui. Então, na sua mente, então, agora esses detalhes, a gente vai avançar um pouco mais nisso daí. Se você viu que aqui existe um grande valor de carga positiva, aqui, pessoal, qualquer ataque de nucleófilos que ocorra aqui nessa posição, vai ocorrer porque o nucleófilo vai sentir essa grande carga positiva que existe aqui. É uma reação que é governada por interação eletrostática. Lembra que eu falei que nucleófilos podem atacar esse carbono ou esse carbono? Pois bem, nós vamos ver que os nucleófilos que atacam aqui são aqueles que a reação é governada puramente por atração eletrostática. Agora, nessa parte de cá, são aqueles nucleófilos em que a interação não é governada por interação eletrostática. A gente diz que as reações que acontecem aqui nessa extremidade são as reações governadas por interações orbitalares, não por interação de carga. Então, vamos ver exemplos. Primeiro, nós vamos entender o que acontece quando o ataque é diretamente na carbonila e quando o ataque é no carbono beta. Quando o ataque ocorre diretamente na carbonila, é o que a gente chama de adição direta. É uma reação que você já conhece. O nucleófilo usa o par de elétrons para se sobrepor ao orbital pi antiligante, quebra-se a ligação dupla, ela vai na direção do oxigênio, gerando um intermediário com carga negativa, um alcóxido. Uma última etapa é necessária para protonar esse alcóxido e formar o composto neutro. Aqui nesse caso, se aqui é uma cadeia carbônica, se aqui é um nucleófilo que não é um bom grupo abandonador e aqui é outro carbono, então esse par de elétrons não pode voltar para formar uma dupla. A única opção é de fato protonar e se transformar num álcool. Repara que numa adição direta, vocês já viram exemplos de adição direta aí ao longo da disciplina. A reação com reagente Grignard, redução com hidretos, todas elas são reações desse tipo, ataque direto ao carbono da carbonila. Repara que nesse tipo de ataque, ó, a dupla ligação permanece até o final da reação, ela não é alterada, eu continuo com a dupla no produto final dessa reação. O que não é válido quando ocorre uma adição conjugada. Vão existir nucleófilos que, ao invés de atacar o carbono 2, vão atacar o carbono 4. Quando o par de elétrons do nucleófilo se acopla ao carbono 4, ele se sobrepõe ao orbital pi antiligante que está aqui, essa ligação dupla se rompe e ela vai na direção do orbital pi antiligante dessa carbonila.
Então, esse par de elétrons forma uma dupla entre os carbonos 3 e 2, ao mesmo tempo que a ligação π se rompe e vai na direção do átomo de oxigênio, formando um ânion enolato. É por isso que a gente chama isso de adição conjugada ou adição 1,4. Está vendo? O nucleófilo se adicionou ao carbono 4, enquanto o par de elétrons foi na direção do carbono 1. Aqui na adição de 1,2, o par de elétrons se adicionou ao carbono 2, enquanto o par de elétrons da dupla foi na direção do átomo de oxigênio 1. Esse intermediário formado aqui você já conhece, é um ânion enolato, ele vai se estabilizar por ressonância. Ó. Esse par de elétrons forma uma dupla carbono-oxigênio, essa dupla se rompe, vai na direção do carbono e daqui ela pode voltar. Pode voltar, formar uma dupla carbono-carbono, rompendo a ligação carbono-oxigênio, que vai na direção do oxigênio. Tem esses dois contribuintes de ressonância. Esse é um contribuinte mais estável, esse é um contribuinte mais instável. Do mesmo jeito, essa reação existe uma última etapa, onde eu coloco o meio ácido para que ou a protonação ocorra pelo oxigênio ou ocorra pelo carbono. Se esse carbono capturar um hidrogênio, eu já venho direto para esse produto. Mas se o oxigênio capturar um hidrogênio, vira um enol, o enol se reorganiza para a forma céton e eu acabo tendo esse produto do mesmo jeito. Repara que numa adição conjugada, ó, o nucleófilo se adiciona ao carbono 4, a dupla vai embora. Mas no produto final a carbonila continua presente, ao contrário do que você viu aqui na adição 2. Na adição 2 o nucleófilo adiciona a carbonila e a dupla que continua presente, a dupla carbono-carbono, que continua presente ao final da reação. Bom, agora a pergunta que não foi respondida ainda. Quem são os nucleófilos que atacam aqui e quem são os nucleófilos que atacam aqui no carbono 4? Nesse eletrófilo que nós estamos estudando, quem vai preferir o carbono 2? Quem vai preferir o carbono 4? Quem são os nucleófilos que promovem a adição direta? Íon fluoreto, hidróxido, alcóxido, amidetos, derivados de amidetos, reagente Grignard, que são aqueles carbonos com carga negativa que nós estudamos já em algumas aulas. Todos esses aqui têm o fato em comum de que eles fazem adição diretamente à carbonila. Olha um exemplo. Esse eletrófilo, esse aceptor de Michael, como nós sabemos, tem um centro positivo aqui e um centro positivo aqui. Mas um reagente Grignard prefere atacar o carbono da carbonila. O ataque ocorre aqui. Esse par de elétrons é usado para fazer uma nova ligação carbono-carbono. Quando ele se sobrepõe ao orbital π antiligante, a dupla se quebra, vai na direção do oxigênio, formando um alcóxido. Esse alcóxido, numa última etapa, ele sofre a protonação. Adiciona-se o composto ao meio ácido para formar então o álcool. Olha o padrão de novo. A dupla vai embora. Mas a dupla carbono-oxigênio, perdão, ela vai embora. Mas olha aqui a dupla carbono-carbono, ela continua aqui. Esse é o padrão de uma adição direta, ó, tá vendo? Eu tenho perda da carbonila, mas eu mantenho a ligação dupla carbono-carbono. O que esses nucleófilos têm em comum? Se você reparar bem, são todos átomos do segundo período da tabela periódica e nenhum deles, ó, tem um átomo vizinho onde essa carga negativa possa entrar em ressonância e ser estabilizada. São cargas em átomos pequenos, localizadas, concentradas, não tem como se estabilizar, não tem nenhum fator que estabilize elas, ou seja, estamos falando de bases fortes. Esses pares de elétrons estão muito mal acomodados, são concentrações de carga negativa, grandes focos de carga negativa. Eu tenho aqui um acúmulo de carga negativa numa região muito pequenininha do espaço. Esse átomo é pequeno, não é grande, polarizável, igual, por exemplo, um átomo de bromo. Essas cargas ficam muito próximas, esses pares de elétrons estão muito próximos no espaço, criando muita repulsão entre eles. Eu tenho um grande foco de carga negativa aqui, ó, tanto aqui quanto aqui, em qualquer espécie química que você analise aí nesse quadro. Grandes focos de carga negativa vão ter atração por grandes focos de carga positiva. Esse é o tipo de reação governado puramente por atração eletrostática. Quando você mistura um reagente que contém essas espécies com um sistema eletrofílico desse, o nucleófilo vai direto onde é que houver a maior carga positiva, porque vai haver uma atração eletrostática que vai colocar esse foco de carga negativa grande em contato com esse foco de carga positiva grande também. Quando a carga negativa atrair a carga positiva e eles estiverem suficientemente próximos, os orbitais vão se sobrepor, acabando dando origem à nova ligação, nesse caso uma ligação forte carbono-carbono.
É por isso, então, que esses nucleófilos promovem a adição direta. O que eles têm em comum são o fato de serem bases fortes. Agora, olha esse pessoal aqui que promove a adição conjugada. Água, álcool, aminas, derivados de aminas secundárias, terciárias, cloreto, brometo, cianeto, enolatos, carboxilatos. Todas essas espécies químicas promovem a adição no carbono beta de um sistema alfa-beta insaturado. Por quê? Pessoal, olha o que eles têm em comum. São bases fracas. Aqui, pares de elétrons em espécies neutras, ou seja, não tem concentração de carga negativa. Aqui, embora exista carga negativa, lembra? São átomos grandes, polarizáveis, a nuvem eletrônica se distorce e ela pode acomodar muito bem essa carga negativa. Aqui uma carga negativa em um carbono sp, lembra? Melhor para acomodar a carga negativa, conectada a um nitrogênio, que pode promover efeito indutivo, ajudar a estabilizar essa carga. Aqui o par de elétrons está num carbono, o átomo do segundo período, mas não está localizada, ela pode se deslocalizar por ressonância com o oxigênio. O carboxilato é a mesma coisa, a carga está no átomo de oxigênio, átomo do segundo período, mas aqui está deslocalizada por ressonância. Então, são bases que a gente poderia dizer que são bases mais fracas do que a gente viu no caso anterior. Bases onde os pares de elétrons estão em espécies neutras ou estão em espécies que são átomos grandes, capazes de acomodar essa carga porque eles são polarizáveis, ou tem algum efeito que está estabilizando o par de elétrons, efeito indutivo, efeito de ressonância. É por isso, então, que cianeto de sódio, por exemplo, em contato com um composto carbonílico alfa-beta insaturado, essa carga negativa não é uma carga negativa grande, não tem um valor numérico grande, igual existe aqui. Então, não vai haver uma interação eletrostática que vai colocar essa espécie junto dessa, porque eu não tenho aqui um valor de carga negativa muito alto. O que vai acontecer aqui é que essa espécie vai interagir com o carbocátion que é formado aqui. Quando eles estiverem próximos, vai ocorrer uma interação orbitalar entre o orbital desse par de elétrons e o orbital P vazio que existe aqui. Como o orbital P vazio tem um nível de energia baixo, a gente já sabe isso lá da teoria do orbital molecular, ele vai ser facilmente acessado por pares de elétrons livres, mesmo que sejam de espécies que são bases fracas. O que acaba acontecendo então é que esse par de elétrons se sobrepõe ao orbital P, ou ataca o orbital π antiligante, essa dupla se quebra, vai na direção desses dois carbonos, quebrando a ligação dupla carbono-oxigênio, que vai na direção do oxigênio, formando um anenolato. Esse anenolato vai protonar, depois que você acidificar o meio, para formar o composto carbonílico. Olha aqui o padrão. O nucleófilo ataca o carbono beta e a dupla acaba desaparecendo. Mas a carbonila continua aqui presente, ao contrário da adição direta. Essa é a adição conjugada. Então, isso explica por que esses nucleófilos aqui vão atacar o carbono beta e não o carbono diretamente da carbonila. Olha exemplos de laboratório. Esse composto alfa-beta insaturado carbonílico reage com metilamina no laboratório para formar esse composto aqui. Qual que é o mecanismo dessa reação? Isso é uma base fraca, neutra, nós acabamos de ver. Se é uma base fraca, então essa amina não vai atacar aqui para formar uma imina, como nós já sabemos. Ela, na verdade, vai atacar o carbono beta, por interação orbitalar, mais do que interação de carga. Quando o nitrogênio usar esse par de elétrons para se acoplar aqui, como ele ainda está ligado aos dois hidrogênios e ao grupo metil, o nitrogênio adquire uma carga positiva. Então, eu preciso de uma outra etapa onde uma base de Lewis remova esse hidrogênio para formar esse intermediário agora neutro aqui nessa parte de baixo, enquanto aqui nessa parte de cima o anenolato está se estabilizando por ressonância. Repara o padrão, ó. Quando esse par de elétrons atacou aqui, essa dupla veio nessa direção, ó, tá vendo? Quebrando a dupla carbono-oxigênio que foi na direção do oxigênio. E aí, aqui nessa parte de cima, o enolato está se estabilizando por ressonância. Numa última etapa, esse anenolato vai protonar, mesmo que você não adicione uma solução ácida. Essa reação ocorre sem problema nenhum, porque o próprio solvente, removendo o hidrogênio da amina, forma o cátion hidrônio, e daqui esse anenolato já pode capturar um hidrogênio desse cátion hidrônio para formar o composto carbonílico neutro, que explica aí a formação
desse produto, dessa adição conjugada que você está vendo. Outro exemplo, esse mesmo composto também pode reagir com soluções de ácido bromídrico, que a gente acaba com o átomo de bromo conectado também ao carbono beta, também é uma adição conjugada. Por que isso? Em meio ácido, carbonilas protonam, como nós já sabemos. Então, esse par de elétrons captura o hidrogênio, formando aqui o cátion, oxônio, onde o oxigênio está fazendo 3 ligações e tem um par de elétrons livres e, portanto, uma carga positiva. Agora, pessoal, esse carbono aqui está mais suscetível ainda ao ataque de nucleófilos, porque agora essa carga positiva faz a ressonância nessa direção, na direção do oxigênio, aumentar. Então, o bromo acaba usando um dos pares de elétrons, uma interação orbital acaba acoplando o bromo nessa posição, enquanto essa dupla se quebra e vai nessa posição aqui, ó. Ao mesmo tempo que essa ligação pi-carbono-oxigênio se rompe e vai na direção do oxigênio, formando um enol. Claro que o enol vai se reorganizar para a forma carbonílica, para a forma ceto, para dar origem a esse produto de adição conjugada, que é o que a gente estava vendo aqui nessa parte de cima do slide. Agora, um outro tipo de reação que nós vamos estudar nessa parte de reações envolvendo ácidos e eletrófilos é a chamada substituição eletrofílica aromática, que ocorre com o benzeno e derivados do benzeno, ou seja, compostos aromáticos de maneira geral. Então, nós vamos passar por uma revisão, nós vamos olhar como essas reações ocorrem e, mais para frente, ainda nessa mesma aula 10, nós vamos aprofundar nesse tipo de reação, passar para a parte que verdadeiramente é pós-graduação. Lá atrás, quando os químicos descobriram a estrutura do benzeno, eles começaram a propor que, como o benzeno tem ligações duplas, então ele deve reagir como os alcenos. Por exemplo, a reação que coloca 2 átomos de bromo em cada uma dessas duplas ligações. Nós vimos lá atrás que alcenos em contato com uma solução de bromo em tetracloreto de carbono, acontece uma adição anti, passa pela formação do íon bromônio, como vocês estudaram na aula passada, e dá origem a esse composto aqui, ó. A dupla ligação se rompe, tá vendo aqui? Eu tenho agora uma ligação simples e adição anti de 2 átomos de bromo. Isso daqui era o que os químicos do passado esperavam que acontecesse. Aliás, esperavam que acontecesse 3 vezes. Como eu tenho 3 duplas, deveria acontecer uma adição de bromo aqui, para formar também aqui, ó, produtos de adição anti, e também deveria ocorrer uma adição aqui, para formar esse produto aqui, ó. Tá vendo? Esses seriam os produtos de adição. Seriam, porque esses produtos nunca foram observados no laboratório. O benzeno não reage com bromo e tetracloreto de carbono para formar esse produto. Pelo menos não reage nessas condições e não para formar esse tipo de produto. O que foi descoberto depois é que o benzeno reage com bromo sim, mas eu preciso de um catalisador, nesse caso específico, brometo de ferro, para formar não um produto de adição, mas isso daqui, ó. Eu não estou representando, mas aqui tem um átomo de hidrogênio. O que acontece é que esse átomo de hidrogênio que está aqui é substituído por um átomo de bromo. Ao mesmo tempo que esse hidrogênio sai daqui e termina acoplado ao outro átomo de bromo que veio da molécula de Br2, do bromo. Está vendo aqui? Um dos átomos de bromo está conectado ao carbono e o outro está conectado ao hidrogênio que veio desse carbono. Como o átomo de bromo substituiu o hidrogênio que estava conectado aqui, isso daí é um produto de substituição. Nesse caso específico, é uma substituição eletrofílica aromática que a gente vai aprofundar a partir de agora. Vamos comparar os mecanismos de adição eletrofílica de uma dupla e o que acontece no anel aromático para a gente entender por que existem essas diferenças. Se a gente relembrar lá das aulas passadas, uma ligação dupla é um nucleófilo. O par de elétrons está exposto nos orbitais p. Se eu tiver uma carga positiva, essa dupla vai atacar para formar uma nova ligação carbono-eletrófilo. Esse é de eletrófilo e um nucleófilo. Por exemplo, HCl, um hidrogênio positivo e um átomo de cloro que possa sustentar carga negativa. Na primeira etapa na primeira etapa a dupla se rompe, ó, tá vendo? A dupla estava aqui e se conecta ao eletrófilo, formando um carbocátion. Quando a dupla se conecta ao eletrófilo, essa ligação se rompe e vai na direção do nucleófilo, dando para ele uma carga negativa.
Agora, a atração eletrostática de carga negativa com carga positiva vai promover um ataque nucleofílico no carbocátion para formar o produto de adição. Estão vendo? Essa é a adição à dupla que nós já estudamos. Agora, vamos comparar com os anéis aromáticos. Por que a reação também não segue esse mesmo padrão? Primeiro, para que uma dupla de um anel aromático faça a mesma coisa que você está vendo aqui, tem que existir uma carga positiva muito grande, mas muito grande mesmo. Por que isso? Essas duplas não estão localizadas, elas estão se movimentando por ressonância, lembram? Isso dá para o anel aromático um fenômeno chamado aromaticidade, que gera muita estabilidade para esse sistema. Então, esses pares de elétrons que estão aqui se estabilizando pela aromaticidade não vão sair daqui se não houver um bom motivo. Quando eu tiver um motivo muito bom, uma carga positiva muito grande, a ressonância para, um desses pares de elétrons de uma dessas duplas ataca esse eletrófilo, formando esse carbocátion. Ó. A dupla que estava aqui, ó, ela veio nessa direção, conectou o eletrófilo, formando um carbocátion, ao mesmo tempo que forma-se aqui o nucleófilo com carga negativa, exatamente igual nessa reação que você viu na parte de cima. Então, essa dupla, ó, que estava aqui, agora é esse par de elétrons que faz essa nova ligação carbono-eletrófilo. Então, se aqui existe uma carga positiva muito grande que justifica a ressonância aqui dentro, a aromaticidade aqui dentro parar, ser interrompida e se conectar aqui, agora existe um outro fator que consegue estabilizar esse carbocátion. Isso daqui é o que a gente chama de íon arênio. Esse carbocátion está vizinho a uma dupla. Essa dupla pode se movimentar nessa direção, colocando uma carga positiva aqui. Do mesmo jeito, agora esse carbocátion está vizinho a essa dupla, que pode se movimentar, colocando a carga positiva aqui. E agora as coisas voltam, e a carga positiva vai ser distribuída entre esse carbono e esse carbono. Eu consigo desenhar esses três contribuintes de ressonância. Então, é por isso que essa etapa e essa primeira etapa ela pode acontecer. Primeiro você precisa de algo que tenha uma carga positiva muito grande que justifique esse ataque. Depois, o carbocátion formado é na verdade um íon arênio, ele pode se estabilizar por ressonância. Essa primeira etapa é a etapa lenta do processo porque ela envolve perda de aromaticidade do sistema. Agora, numa segunda etapa, você poderia pensar, mas aqui tem um carbocátion. Se esse nucleófilo atacar aqui, a reação termina. Mas se esse nucleófilo atacar igual ele fez aqui em cima, repara o que vai acontecer. O nucleófilo atacando aqui, eu acabo com essa carga positiva, mas eu mantenho aqui uma ligação simples. O produto final não vai ser um anel aromático, não vai ser um sistema aromático, porque eu vou ter uma simples, dupla, simples, simples. Eu não tenho intercalando duplas e simples. Isso significa que eu vou perder a aromaticidade do sistema se esse nucleófilo conseguir acessar esse orbital P vazio. O resultado é que, ao invés de acessar esse orbital P vazio, o que acontece é que essa espécie tem esse hidrogênio muito mais ácido do que o normal. Tudo que eu preciso para voltar aqui a aromaticidade do sistema é que um par de elétrons forme uma dupla aqui. Eu tenho um par de elétrons aqui, ó, vizinho a esse orbital P vazio. Se esse par de elétrons vier nessa direção e formar uma dupla, eu volto a restabelecer a aromaticidade do sistema. Então, o nucleófilo captura esse hidrogênio. Na hora que esse hidrogênio é capturado, o par de elétrons vem nessa direção, forma uma dupla e eu restauro a aromaticidade do sistema. Essa etapa normalmente é muito rápida, muito mais rápida do que a primeira. Olha o que eu tenho como produto. O nucleófilo conectado ao hidrogênio que foi removido do anel aromático e o eletrófilo conectado ao carbono do anel aromático, por um mecanismo que é conhecido como substituição nucleofílica aromática. É exatamente por isso, então, que não ocorre uma adição, mas sim uma substituição nucleofílica, se você obedecer todos esses detalhes que a gente foi discutindo aqui ao longo dessa explicação. Como seria, então, o mecanismo animado dessa reação? Se eu tiver uma espécie que tem uma carga positiva suficientemente grande nesse átomo, grande o suficiente para interromper a aromaticidade do sistema, o que vai acontecer é que uma das duplas vai na direção desse eletrófilo e vai se conectar a ele. Viram? A dupla que estava aqui, ó, se rompeu, foi na direção do eletrófilo e se conectou a ele, formando o íon arênio, que se estabiliza por ressonância. Ó. A dupla ligação, as duplas vão se movimentando e a carga vai trocando de carbono.
Numa segunda etapa, que normalmente é rápida, o nucleófilo vai remover aquele hidrogênio, o par de elétrons da ligação carbono-hidrogênio vai ser usado para restabelecer a ligação dupla, enquanto o eletrófilo permanece conectado e eu tenho a formação desse subproduto. Agora, então, você vai ler o capítulo 4, o item 6.c, vai ler e resolver o exemplo 4.19 e os problemas 4.7, 4.8 e 4.9. E a leitura adicional é o livro do Carey.